1920, um jovem camponês chamado José Smith entrou numa floresta dizendo ter visto o próprio Deus. Depois ele afirmaria ter traduzido placas de ouro entregue por um anjo chamado Moroni. Mas o que você nunca ouviu é que esse mesmo homem já havia sido preso por enganar pessoas com práticas ocultistas. Esse vídeo vai expor tudo o lado obscuro e as contradições e o evangelho que a Bíblia chama de maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo do céu se anunciar outro evangelho que não seja esse, é anátema. Está escrito na palavra de Deus. Bom, José Smith nasceu em 1805, no interior de Nova York. Desde jovem, ele era conhecido por se envolver com ocultismo e prática de adivinhações com pedras videntes, acreditando que podia encontrar objetos ocultos enterrados no chão. Ele e o pai participavam de rituais populares para invocar espíritos em busca de tesouros. Isso era comum na superstição rural da época, mas a Bíblia chama isso claramente de abominação. Então, pessoal, você vê, né, o erro aí. Então, vamos para a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo do 10 ao 12, diz assim: Não se achará entre ti quem consulte os mortos, quem seja adivinho, encantador, feiticeiro e etc. Pois é abominação ao Senhor. Então, todas essas práticas de José Smith, pessoal, era abominável. Por aí vamos ver se realmente um anjo apareceu para ele, né? Porque a palavra de Deus ela é clara e as seitas ela tem se surgido muito, principalmente essa desse outro evangelho de Jesus Cristo que as pessoas apresentam na mão. Ó, em 1826, José Smith foi preso e julgado por enganar pessoas. Ele cobrava dinheiro prometendo achar tesouro escondido com a ajuda de suas pedras mágicas. Olha só. O tribunal da cidade o chamou de vidente, charlatão, ou seja, enganador. Ele não encontrou nenhum tesouro. O juiz o declarou culpado, mas ele foi liberado por ser um jovem. Ou seja, ele sempre quis enganar as pessoas, né? Com esse negócio de achar pedras por aí, desenterrar, e as pessoas iam na lábia dele e ele enganava as pessoas. O mesmo homem que depois afirmaria ter traduzido um novo evangelho com uma pedra, que ele está dizendo, né? Que recebeu lá, já havia sido julgado como enganador por usar a mesma técnica. Ou seja, ele usava no passado, né? Para enganar as pessoas dizendo que achava tesouro. E depois de todo esse acontecimento, ele diz ter encontrado Deus, né, ou os anjos lá no monte e ter recebido pedras, né, as placas lá de ouro com o novo mandamento lá, né, da lei. O suposto anjo Moroni e as placas de ouro. Veja só. Anos depois da prisão, José Smith disse ter recebido visitas de um anjo chamado Moroni, que o levou às placas de ouro entendidas em uma colina, lá no monte. Nessas placas, segundo ele, estava gravado o novo evangelho. O que ele traduziu com a ajuda de objetos mágicos foi chamado de Urim Tumim, né? Ele que colocou esses nomes. Então, colocando dentro de um chapéu, né? Ele colocou dentro de um chapéu. Daí começou a enganar as pessoas, né? Dizendo que ter recebido as placas dos anjos, né? E de um anjo chamado Moroni, e colocou lá tudo para que as pessoas pudessem acreditar na lábia dele. Veja só que a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, com isso. Então ninguém além dele viu essas placas, ninguém, nem sua esposa, nem seus seguidores iniciais, ninguém, somente ele viu. Então fica um negócio que não tem prova, não tem como. Então a tradução foi feita por ele mesmo, com a cabeça dele mesmo, dentro de um chapéu. Olha só, dá para imaginar esse negócio. Então nós temos que ter muito cuidado com essas seitas que surgiram no passado e estão hoje em todo vigor, a todo vapor, né? Então foi escrito esse aqui, pelo nome você já vê que é um evangelho falso, tá?
que chocam a palavra de Deus, né? Que choca todas as pessoas que conhecem. Veja só. A teologia mórmon não é cristã. Nós vamos apresentar aqui algumas de suas doutrinas, pessoal, para que vocês possam ter ciência do que realmente essas seitas elas podem surgir. Olha só. Primeiro, Deus Pai já foi um homem como nós. Homens podem virar deuses e governar seus próprios planetas. Olha só que tanta heresia, gente. Terceiro, Jesus e Lúcifer são irmãos espirituais. Eles afirmam que Jesus, ele é irmão de Satanás, né? Que Deus, ele já foi um homem como nós, já teve um corpo, já teve sangue, entendeu? Homens podem virar deuses, né? A salvação depende das obras, né? E pertence à igreja dos mormons, ou seja, só lá tem direito à salvação e depende das obras, né? Tudo como contradiz a palavra de Deus. Também eles batizam pelos mortos. Ele tem crença em vários deuses, eles acreditam em outros deuses, né? Então isso contradiz a palavra de Deus. Então Isaías capítulo 43 versículo 10 diz assim: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha só. Então todos esses versículos já cai por terra toda a doutrina dos mormons, né, que acreditam em outros deuses. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o apóstolo, ele foi muito fiel quando ele falou: ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois que morre, não existe mais tolerância. Então, o que nós possamos dizer? O verdadeiro evangelho foi entregue uma vez por todos os apóstolos, ou seja, a palavra de Deus. Não precisamos de novas placas, novos livros, novos ensinamentos, nada que contradiz a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus para nós é o suficiente. Então, todas essas coisas é um engano, né? Todos esses livros que surgem, tanto esse aqui como os livros da Ellen White e muitos outros que tem, né? Allan Kardec e tudo mais, são livros diabólicos que precisam ser refutados e mostrado o erro deles. Então, em Judas capítulo 1, versículo diz: uma vez devemos guerrear a batalha que uma vez foi dada a todos os santos, que foi entregue a todos os santos. 2 Coríntios 11, versículo 14, né? Nós temos também ali que nós temos que lutar, porque o próprio Satanás ele pode se transformar em anjo de luz, né? E os seus ministros em ministros de justiça. Então nós temos que ter os olhos abertos para que nós não possamos ser enganados por essas seitas e por essas heresias que estão surgindo. Então, o que eu quero dizer para você é que a invenção de um anjo, né, de um jovem preso por engano, viciado no poder da adivinhação, como foi lá o Joseph Smith, né, o Evangelho dos Mormons, é bonito, entendeu? Até chama a atenção aquele jovem bem vestido saindo, mas por dentro são heresias, são lobos devoradores, entendeu? É incompatível com a palavra de Deus. Então não acreditem no que está escrito no livro dos Mormons. Não aconselho que vocês não leiam, entendeu? Porque vai contradizer toda a palavra de Deus. E nós temos que seguir firme somente na palavra santa de Jesus, tá bom? Então o único evangelho, pessoal, que salva, certo? É o evangelho de Cristo. É o evangelho que está em nossas mãos.